Estamos começando aqui pela Rádio Universitária o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pelo rádio na frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo Minho UFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da tarde. E no final de semana você pode acompanhar uma edição especial do programa no sábado, 7h30 da manhã, e no domingo, às 10h30 da manhã. O Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás realiza a segunda edição do curso de especialização em Economia da Saúde. O curso, que será oferecido na modalidade à distância, tem como objetivo promover o fortalecimento da capacidade nacional para a gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS. O público-alvo do curso de especialização em Economia da Saúde serão profissionais atuantes em instituições públicas, preferencialmente junto ao SUS, e profissionais que exerçam funções relacionadas à economia da saúde, incorporação de tecnologias em saúde ou atividades relacionadas à gestão em saúde. As inscrições ao curso poderão ser feitas a partir do dia 17 de fevereiro, essa segunda-feira, no site economiadasaude.iptesp.ufg.br. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Você sabia que a Universidade Federal de Goiás dispõe de um laboratório ligado à Faculdade de Farmácia? O laboratório, que atende cerca de 100 pessoas todos os dias, recebe pacientes do Sistema Único de Saúde e também realiza exames particulares de baixo custo. A jornalista Isaura Carrijo conversou com a responsável pela unidade. Vamos acompanhar essa conversa. Fundado em maio de 1971, o Laboratório de Análises Clínicas Rômulo Rocha é um dos centros complementares da Faculdade de Farmácia da UFG e desenvolve atividades diversificadas de ensino, pesquisa e extensão. Para falar mais sobre esse laboratório e sobre os serviços prestados para a comunidade, nós vamos conversar agora por telefone com a coordenadora do laboratório, a farmacêutica Thalita Renata Araújo Santos. Bom dia, Thalita. Obrigada por falar com a rádio da UFG. Bom dia, prazer é todo meu. Thalita, fala pra gente um pouco sobre o funcionamento desse laboratório. Quantas pessoas passam por aí todos os dias? Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar falando com vocês. E o Laboratório Rômulo Rocha já tem cerca de 100 pacientes por dia. Em sua grande maioria são pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Esses pacientes eles são encaminhados para realizarem todos os exames de análises clínicas, que são hemograma, glicemia, lipidograma. Nós fazemos também exames hormonais, marcadores tumorais, vitaminas. Então, nós atendemos esse público externo à universidade. Então, no caso, a pessoa precisa ter um encaminhamento anterior. Se eu chegar aí com um pedido de exame, a pessoa também consegue fazer esses exames? Sim, nós atendemos, na grande maioria, são os pacientes encaminhados pela Prefeitura, né, Secretaria Municipal de Saúde. Nós atendemos também a rede particular. E os nossos valores de atendimento, como nós atendemos uma comunidade de sua grande maioria carente, os nossos valores são valores melhores, assim, são valores abaixo do mercado para atender essa comunidade também. O laboratório Rômulo Rocha é ligado à Faculdade de Farmácia, ele funciona aí na Praça Universitária, não é? Sim, o laboratório Rômulo Rocha, atualmente nós estamos funcionando no prédio da odontologia da UFG, e ele é ligado, sim, ele é da Faculdade de Farmácia da UFG. E ele também funciona como um espaço de estágio para os estudantes da UFG, não é mesmo? Sim, um dos grandes objetivos, desde a fundação do Laboratório Rômulo Rocha, ele é para servir de campo de estágio para os alunos da farmácia e biomedicina da UFG. Agora, qual que é a importância prática disso, Thalita? Ele funciona como um campo de estágio de grande qualidade para os nossos alunos. Ele também atende a população carente com esses exames de qualidade, às vezes qualidade que não se encontra em nossos laboratórios, nós oferecemos aqui. Oferecemos também exames com valores mais baixos de mercado para aqueles que não conseguiram seus encaminhamentos. Nós também realizamos diversas atividades de pesquisa,
que também a gente entende que é bem importante para o desenvolvimento da ciência e da saúde da população. São desenvolvidos projetos de extensão dentro do Laboratório Rômulo Rocha? Sim, o Laboratório Rômulo Rocha ele é um grande projeto de extensão, né? Porque nós atendemos a comunidade externa. E dentro desse projeto do Rômulo Rocha, nós temos vários projetos de extensão que promovem o autocuidado dos pacientes. Nós damos algumas palestras, algumas instruções sobre autocuidado relacionado à saúde. Nós temos campanhas, principalmente naqueles meses de campanha de Outubro Rosa, Novembro Azul. Em dezembro nós temos um projeto de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, também funcionam vários projetos de extensão aqui no laboratório. Vamos aproveitar, então, para passar os contatos do laboratório, né, para quem tem interesse em utilizar algum serviço prestado aí. Como é que faz? Qual que é o horário também de atendimento? O horário atualmente é das 7 horas da manhã até as 18 horas. Nós funcionamos aqui, então, na Primeira Avenida, esquina com a Praça Universitária, no térreo. Nosso telefone de contato é 3209-6440 e nós estamos disponíveis para aqueles pacientes também que não têm encaminhamento e será um prazer recebê-los. Conversamos com a coordenadora do Laboratório de Análises Clínicas Rômulo Rocha, da UFG, a farmacêutica Thalita Renata Araújo Santos. E olha só, estão abertas as inscrições à seleção de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica. A iniciativa é uma parceria entre os Institutos Federais de Educação e o Colégio Pedro II. São 913 vagas distribuídas em todos os estados do Brasil. A prova será realizada em 17 de maio. Vamos conferir mais informações. Já pensou em fazer um mestrado em Educação Profissional e Tecnológica? Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Acesso à Pós-Graduação Gratuita, com 913 vagas distribuídas em todo o país. Para fazer a prova e concorrer a uma delas, é preciso ter diploma de curso superior em licenciatura, bacharelado ou tecnólogo. Se ainda não recebeu o diploma, a declaração de conclusão de curso também pode ser aceita. Parte do mestrado vai ser oferecida à distância, a outra parte presencial. A iniciativa é uma parceria entre os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os Centros Federais de Educação Tecnológica e o Colégio Pedro II. As inscrições para o mestrado vão até o dia 18 de março. Mais informações no site profept.ifes.edu.br. Do Ministério da Educação, Rafael Ortega. Estamos apresentando Intercampus. Estamos apresentando Intercampus. E começa amanhã, na Universidade Federal de Goiás, o prazo para os estudantes aprovados no SISU 2020, em primeira e segunda chamada, realizarem a matrícula presencial aqui na UFG. E nesse momento que serão verificadas aí a documentação e as informações prestadas pelos candidatos por meio da internet na matrícula online, como, por exemplo, a confirmação da autodeclaração no caso dos alunos cotistas. A UFG foi uma das pioneiras aí na adoção de cotas, em 2008, com o programa UFG Inclui, e também na criação do procedimento de verificação aí dos candidatos cotistas para coibir fraudes aí ao sistema, Para a gente saber um pouco de como é que funciona esse processo, a gente vai conversar agora com o Pedro Cruz. Ele é presidente da Comissão de Heteroidentificação da UFG. Olá, Pedro, obrigada por atender nosso convite, vir pessoalmente aqui aos estúdios da Rádio Universitária. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui para falar para a população, esclarecer pontos acerca dessa política que a UFG vem implementando aqui na universidade, quer dizer, que a gestão vem implementando. Então, principalmente para os candidatos, que nós queremos vê-los como aluno aqui na universidade, nós entendemos que esclarecer pontos para que não haja equívoco é fundamental. Pedro, para começar, explica aí para a gente, o que é a heteroidentificação? Bom, a heteroidentificação, ela consiste num processo de verificação por terceiro, da condição autodeclarada do candidato. Então, na autodeclaração, é uma declaração que o sujeito faz sobre si mesmo, o candidato, e a heteroidentificação é o oposto disso, é uma comissão
que vai confirmar, com base em critérios estabelecidos numa portaria, na lei de cotas e na portaria normativa número 4, que vai então verificar, vai confirmar ou não essa autodeclaração. Essa confirmação, ela faz parte de um julgado do Supremo Tribunal Federal, aliás, 2 julgados muito importantes, um é a DPF 186 e o outro é a ADC 41, em que o Supremo reconhece, primeiro, a legalidade das cotas, que estava sendo questionada naquele momento, num processo contra a UNB, e também reconhece a legitimidade das comissões de heteroidentificação para atuarem no processo. Então, o Supremo entende que a autodeclaração ela não tem valor absoluto, e nessa condição ela precisa de uma confirmação por terceiro dessa condição autodeclarada de acordo com os critérios estabelecidos na norma. No caso, né, Pedro, é para o estudante que se autodeclarou preto ou pardo, né? Isso, o estudante preto ou pardo. O indígena, na verdade, nós temos também uma cota para indígena, mas o indígena nós temos um outro critério de verificação. Qual é o critério de verificação no caso do indígena? É o critério de análise documental. Então, nós temos 2 tipos de documento. Um é o registro de nascimento indígena, que é um documento expedido pela FUNAI, né? E o outro é um documento de reconhecimento do pertencimento. Então, esse documento é emitido pela comunidade indígena a que ele diz pertencer, assinado pelo cacique e também por educadores da aldeia, que vão dizer se ele é ou não pertencente àquela comunidade. E nós temos ainda um quarto forma de verificação, que nós temos o programa UFG Inclui, que você mencionou no início da nossa conversa, que esse é um programa que hoje ele não faz a reserva de vaga, mas ele cria vagas novas nos cursos de graduação da UFG quando há candidato indígena ou candidato quilombola. No caso do quilombola, a gente tem as 2 análises. A gente faz a análise documental, que também tem que haver um reconhecimento daquela comunidade. Então, ela expressa por meio de uma declaração de pertencimento, assinado pelos dirigentes daquela comunidade, e ele passa também pelo outro critério, que é o critério da análise fenotípica, porque a vaga é, no caso da UFG, para o negro quilombola. Tá certo. Antes da gente continuar falando sobre a comissão de heteroidentificação, né, é bom a gente lembrar também, né, que o candidato cotista, ele também pode ter que passar por outras comissões, né, como, por exemplo, de análise socioeconômica. Mais cedo eu conversei com a assistente social Beatriz Cristina Almeida, ela que é da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e ela explicou aí quais candidatos precisam passar por essa comissão. Vamos ouvir. Beatriz, eu queria que você contasse para a gente, né, quais são os estudantes, os candidatos, né, que vão precisar ir passar pela comissão de análise socioeconômica. São os estudantes que têm renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Isso por pessoa da família, né, Beatriz? Isso, renda per capita familiar, perfeito, exatamente. Uhum. De até um salário mínimo e meio. Aí, no caso, na comissão, ele vai precisar apresentar a documentação que está lá exigida no edital, né? Ficar atento ao edital e lançar mão das informações ali constantes. No caso, ele também passa por uma entrevista? Sim. No ato da matrícula, a nossa equipe vai estar ali disposta, atendendo individualmente a cada candidato e o familiar que estiver presente, e nós faremos a entrevista com cada um deles, para colher as informações necessárias para uma boa compreensão da realidade econômica da família e do próprio estudante. Certo. E aí, no caso, por exemplo, se estiver faltando alguma documentação, ou se na entrevista vocês perceberem, por exemplo, que aquele candidato não atende aos critérios estabelecidos, né, pelo sistema de cotas, aí o que acontece? Ele pode ficar devendo documento, podem ser solicitados novos documentos, como é que funciona na prática? O ideal é que cada candidato leia atentamente o edital, verifique todas as possibilidades ali de documentação. Se no momento a gente avaliar que a documentação está insuficiente,
em casos assim necessários, extremamente necessários, nós teríamos uma tolerância, ele poderá retornar mais tarde, naquele período que ele foi, para complementar os documentos que a gente solicitar, né? Mas o ideal é que ele vá com a documentação completa. O candidato que vai, assim, muito sem documento, né, que a gente percebe que não teve nenhum cuidado de tentar se organizar para levar ali a documentação suficiente, fica mais difícil da gente fazer esse acordo, esse retorno dele. O ideal é que ele realmente verifique a documentação necessária e leve o mais organizado possível. E no caso, o candidato que não consegue comprovar, né, que pertence aí a uma família de até um salário mínimo e meio per capita, aí ele pode ser excluído do processo? Sim, o candidato que não conseguir comprovar será excluído, não poderá prosseguir nas próximas etapas. Mas ele pode, por exemplo, contestar a avaliação da comissão? Pode. O resultado da avaliação da Comissão de Análise Socioeconômica pode ser contestado, é assegurado ao estudante, ao candidato, o direito ao recurso. A data está prevista na página do SISU, da UFG, a data do recurso. O recurso será feito online, apresentará, né, o ponto que ele discorda do indeferimento, o que for necessário, né, qualquer informação, um fato novo, qualquer coisa assim, caberá no recurso. Beatriz, e costuma assim dar muito problema nessa comissão? Muita gente não consegue comprovar aí essa renda inferior? Não temos tantos problemas. A maioria, a gente pode dizer que a maioria consegue, a maioria é extremamente cuidadosa, leva as declarações de imposto de renda, comprovantes, contra-cheques. Quando é trabalho informal das pessoas da família, leva a declaração do trabalho informal. Enfim, em geral, as pessoas levam tudo bem organizado, aquele calhamaço de documentos. A gente vê que a pessoa percebe que é um momento de extrema importância e realmente se dedica a levar. A maioria, a gente pode dizer que tem esse cuidado. Que bom. Tá certo. Beatriz Cristina Almeida, coordenadora aí da equipe de atendimento da Comissão de Análise Socioeconômica de Matrícula da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada por suas informações aqui ao programa Intercampus, então. Por nada. E ainda falando aí, né, sobre esse processo de matrícula que começa amanhã na Universidade Federal de Goiás, eu conversei também com a professora Ana Cláudia Antônio Maranhão Sá. Ela é presidente da Comissão de Verificação da Condição de Deficiência. Ela explicou para a gente aí como é que é o trabalho nesta comissão. Professora Ana Cláudia, o estudante, né, o candidato aí que for fazer matrícula na universidade a partir de amanhã e ele tivesse inscrito aí nas cotas, né, como deficiente físico, ele vai precisar apresentar uma documentação, né? Sim. Como é que funciona a Comissão de Verificação da Condição de Deficiência? A Comissão de Verificação da Condição de Deficiência, ela tem por objetivo verificar se os candidatos aprovados pela Lei de Reserva de Vagas apresentam a documentação coerente com o edital. E aí, o que essa comissão ela verifica? Se as condições dessa deficiência são realmente condizentes ao decreto 3.298 e a Lei 13.146/15. O candidato, então, para isso, ele tem que apresentar, no momento de passar pela comissão, os documentos dele e apresentar um documento muito importante para a nossa comissão, é o laudo médico. Que lá no laudo médico tem que ser no modelo que está no site da UFG. Esse laudo médico, ele determina aí o tipo de deficiência que o candidato apresenta. Quem preenche? O médico responsável pelo caso dele. Se ele é um deficiente físico, auditivo, visual, intelectual, se ele tem deficiência múltipla ou se ele tem transtorno do espectro autista. O que é importante que a população conheça é que esse laudo médico, ele tem que estar com um Código Internacional de Doença, que é o CID-10, e tem que estar assinado e carimbado por esse médico responsável com o CRM do médico, em todas as folhas, porque o laudo, que é disponibilizado no site da UFG, ele dá mais de uma página, então é importante que o candidato saiba que todas as páginas devem estar carimbadas pelo médico e assinadas, e esse carimbo conter o CRM desse médico. Costuma dar muito problema, professora? Às vezes o problema é quando o candidato faz opção por esse tipo de vaga, né? E realmente não apresenta a deficiência
que está na legislação. Por exemplo, uma deficiência física não é caracterizado, por exemplo, uma fratura. Aquela fratura, ela é momentânea, ela não se caracteriza como uma deficiência. Outra ressalva que eu acho que é importante, né, professora, é que, assim, para entrar na universidade, né, como cotista, a primeira condição é que venha de escola pública, né? Então, mesmo que a pessoa tenha uma deficiência, ela se enquadre nas normas de deficiência, se ela não for de escola pública, não adianta, né? Não. Isso a legislação é muito clara, né? A cota ela é reservada 50% para ampla concorrência e 50% vai ser pelas cotas. E aí, professora, por exemplo, esse candidato, né, que lá na comissão de verificação da condição de deficiência, ele não consegue apresentar o laudo correto, não apresenta toda a documentação. Ele tem um período adicional para ele apresentar essa documentação? Então, a UFG, ela reserva o último dia da matrícula para os candidatos que perderam a oportunidade de vir no dia com um escalonamento. E aí, se ele chega, esse candidato, e não apresenta a documentação ou está faltando alguma coisa, a gente devolve toda essa documentação. Então, a gente orienta esse candidato que está faltando uma documentação e que ele tem o último dia, que seria aí nessa nossa escala, será o dia 27, né? Isso, quinta-feira, depois do carnaval, né? Isso. Ele poderá voltar nesse dia para estar novamente passando pela comissão. Tá certo. Professora Ana Cláudia Antônio Maranhão Sá, presidente da Comissão de Verificação da Condição de Deficiência da matrícula na Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada, então, por suas informações, professora. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia, professora. Até mais. Pois é, nós estamos conversando aqui no Intercampus, né, com o Pedro Cruz. Ele é presidente da Comissão de Heteroidentificação da Universidade Federal de Goiás, comissão que atua aí no processo de matrícula, né, processo de matrícula presencial que começa amanhã na UFG. A gente ouviu aí as informações já sobre a comissão de socioeconômica, a comissão também da condição de deficiente, e a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre o Pedro, né, falando aí da comissão de heteroidentificação. Porque, Pedro, não adianta a pessoa, por exemplo, ter pai ou ter mãe negro, né? Ela precisa apresentar as características, né, de uma pessoa negra, é isso? É exatamente isso, Ana Flávia, porque o que nós temos na portaria normativa número 4 é a informação de que nós precisamos verificar as características fenotípicas da população, né, do candidato. Então, nós estamos falando de uma pessoa que traz no corpo a marca, né, característica dessa população, né? A cor de pele, textura do cabelo, que é um cabelo mais crespo, né? Formato de nariz e boca, né? Então, traços que não são os traços afilados, por exemplo, né? Então, essas são as características que a comissão vai verificar no candidato no momento da entrevista, né? Porque assim nós efetivamente faremos valer o que está estabelecido na norma. A cota é para pretos e pardo, é para a população negra. Então, se a pessoa não tem essas características, essa pessoa não é o sujeito da cota e ela não poderá ingressar por essa cota. Até porque a universidade ela dispõe de cotas somente para a escola pública, né? Isso a população talvez não tenha muito esclarecimento sobre isso, porque a reserva da vaga RSPPI, ela é uma vaga que está vinculada a uma renda superior, sem limite de renda, mas vinculada à escola pública. A escola pública e a reserva étnica. Mas se ela for uma vaga RS apenas, ela é escola pública, independente da cor do candidato. Então, ele não entra na vaga reservada para pretos pardos, né? Mas Pedro, essa avaliação, né, ela pode parecer um pouco subjetiva. O aluno, por exemplo, que não concordar, ele pode recorrer. Bom, claro, esse é um direito que nós não podemos, a universidade jamais poderia passar por cima dele, isso é um direito do cidadão. Ele se sentindo lesado em qualquer ato praticado pela gestão pública, ele tem direito a recurso.
Nesse instante, então, há um período depois marcado para os recursos e o candidato vai formular o recurso dele, a comissão vai acolher esse recurso para análise, né? Num primeiro momento ele vem para a comissão, né? A gente designa uma outra comissão com 3 integrantes, a primeira banca são 5 e a segunda banca recursal com 3, conforme está estabelecido na portaria normativa número 4, né? Quando extrapola esse nível de recurso na esfera administrativa, se o candidato recorre, por exemplo, à justiça, nós também respondemos os questionamentos judiciais que vêm em decorrência do recurso apresentado pelo candidato. É comum, Pedro, as pessoas terem a matrícula indeferida por não preencherem aí os requisitos do sistema de cotas? Nós tivemos o ano passado cerca de 20% de indeferimentos. Então, 20% daqueles candidatos que se apresentaram para postular uma vaga por reserva étnica não puderam fazer a sua matrícula, né? Porque não foi validado pelas comissões de heteroidentificação as características daquele candidato, né? Esse ano, para se ter uma ideia do número, nós vamos trabalhar em Goiânia com 1.042 pessoas na primeira etapa, lembrando que a gente ainda tem a chamada pública, né? Que vem muita gente também, mas nessa primeira etapa nós vamos trabalhar com 1.042 entrevistas de candidatos que vão passar pela banca de heteroidentificação e mais 498 distribuído na Regional Goiás e na Universidade Federal de Catalão e a Federal de Jataí, né, que esse ano já iniciam o seu processo de uma forma direta, autônoma, né? Eles têm hoje a comissão nomeada pelos reitores respectivos, a reitora de Catalão e o reitor de Jataí, né? Ainda que o processo de matrícula esteja sendo feito junto, mas já agora a portaria, inclusive, é das novas universidades. Tá certo. A gente teria outras questões para colocar aqui, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer muito ao Pedro Cruz, presidente da Comissão de Heteroidentificação da UFG, por ter vindo aqui pessoalmente aos estúdios da Rádio Universitária. Pedro, muito obrigado e bom trabalho a partir de amanhã. Nós é que agradecemos, que achamos que esse é um momento muito importante, principalmente para os candidatos. Teria também algumas informações adicionais, não havendo tempo, mas só para dizer que em 20 cursos nós temos 40% das reservas de vaga étnica estão distribuídas em 20 cursos nesse processo. Que legal, tá certo. Obrigada, Pedro. Com essa informação a gente vai encerrar o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do Murilo Cavalcante. Obrigada pela audiência e até amanhã.